Agora que a gente já fez um pequeno resumo sobre a história dos animes, vamos falar um pouco sobre as categorias que existem. Mas primeiro, não se esqueça de curtir, compartilhar e clicar no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Gente, existem muitos tipos de anime, tá? Existem para todos os gostos, mas eu vou listar aqui alguns dos que são mais conhecidos, tá? São eles: o shonen, o shoujo, o kodomo, o seinen e o josei. A primeira categoria da qual eu vou falar é o shonen. Shonen é o tipo de anime voltado para o público masculino que deriva entre 8 e 16 anos. Normalmente as histórias de shonen contam a história de um herói, normalmente um garoto, que corre atrás dos seus objetivos, luta contra vilões, tentando derrotar até alcançar o seu objetivo. Aqui no Brasil, a categoria de shonen ela é muito querida pelos fãs. E muitas pessoas se apaixonam pela história porque elas se envolvem com a história do herói. Eu tenho certeza que você já deve ter pelo menos lembrado de um anime desses: Naruto, Cavaleiros do Zodíaco, One Piece, são alguns dos exemplos de shonen. Outra categoria de anime muito conhecida aqui no Brasil é o shoujo. O shoujo, ele atinge um tipo de público diferente do shonen. Normalmente seu público é feminino e as idades que ele abrange é entre 8 e 16 anos, mas eu confesso que muitas mulheres adultas, inclusive eu, sou uma das que é super fã de shoujo. A personagem principal é uma menina ou na verdade é um casal, porque normalmente as histórias de shoujo eles retratam desenvolvimento amoroso entre os personagens. As histórias comumente se passam durante o ensino médio, que é uma fase onde os hormônios acabam se aflorando. É aquele tipo de anime que deixa também um quentinho no coração, porque você fica sempre na expectativa dos personagens principais ficarem juntos logo. Exemplos de shoujo são Sailor Moon, Sakura Card Captor e Fruits Basket. O Kodomomuki, ou simplesmente Kodomo, é o tipo de anime voltado para o público infantil. Eles são mais coloridos, os personagens são mais fofinhos, as histórias são bem mais curtas, eles não têm arcos tão grandes quanto o shoujo e o shonen, e as histórias são bem mais simples, justamente por conta do público ser de idade mais baixa. São aquelas historinhas curtas que acabam conquistando a gente por episódio. Eu tenho certeza que você deve estar pensando o seguinte: nossa, uma categoria de animes que é voltada só para crianças? Pois é, meu amigo, eu tenho certeza que você já assistiu pelo menos um desses animes. Pokémon e Hantaro são exemplos claros de Kodomo. A categoria de animes seinen, ela normalmente é destinada a um público mais adulto. Jovens entre 20 e 50 anos costumam assistir, e ela é voltada mais para o público masculino. Ele costuma tratar de assuntos mais voltados para a vida real. Assuntos como política, terror psicológico, violência, todos esses assuntos são abordados dentro da categoria de seinen. Muitas vezes, esse tipo de anime é até confundido com shonen, por conta da quantidade de violência que é abordada neles. Porém, o shonen acaba sendo um pouco mais leve e o seinen é uma coisa muito mais pesada. Alguns exemplos de seinen são Berserk, JoJo Bizarre Adventure e One Punch Man. Ainda falando um pouquinho sobre o seinen, existe uma subcategoria dentro dele chamada Slice of Life. A categoria Slice of Life, ela normalmente retrata momentos do cotidiano. Ela também não chega a ser um shonen, porque ela não mostra nada mirabolante como acontece nesses tipos de anime. É uma coisa bem crua, bem real. Por isso ela também acaba agregando o público feminino. Já deu para perceber que o seinen ele se equipara a um shonen, só que uma versão um pouco mais madura. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o josei. O josei ele é uma categoria também voltada para um público mais adulto, mais maduro, normalmente mulheres. Ele retrata momentos da vida cotidiana, coisas que acontecem na vida adulta.
e é voltado para um público mais feminino. Relações no trabalho, relacionamentos mais maduros, não tão movidos somente pela emoção, e sim também movidos pela necessidade, pelas dificuldades do dia a dia. Ele mostra momentos, relacionamentos, vivências mais maduras. Alguns exemplos de josei são Nana, Wotakoi Loves Hard for Otaku e Paradise Kiss. Bom, gente, então é isso. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixem aqui nos comentários, tá bom? E curtam, compartilhem esse vídeo. Se alguém não conhecer, se alguém tiver alguma dúvida a respeito dos tipos de anime que existem, manda esse vídeo pra ele, pra vocês, e até o próximo vídeo.